Anistia Internacional cobra mais atenção do governo brasileiro para a região amazônica. Confira as dicas de cultura do fim de semana, que vão de música portuguesa ao pop rock dos Titãs. E mais, o novo valor do salário mínimo e a alta recorde do dólar. Hoje é quinta-feira, dia 28 de novembro, e o Horizonte Notícias já está no ar. Olá! A reforma da Previdência foi promulgada dia 12 de novembro. A expectativa de alguns setores é otimista, entre eles o varejo. Confira na reportagem de André Cristino. A Black Friday e o Natal são a esperança dos comerciantes para que as vendas aumentem nesse fim de ano. Mas eles apostam que a longo prazo, uma medida do governo possa ajudar na economia. A reforma da Previdência aprovada no Congresso. Cerca de 800 bilhões vão ser economizados ou vão ser colocados à disposição para outras tratativas, e aí você pode trazer novos investimentos. A gente já está vendo isso acontecer de forma acanhada ainda, mas a gente precisa avançar novos investimentos internos e também externos, e mostrar também que essas decisões ou essas etapas macroeconômicas, elas vêm agregar valor junto com essas decisões pontuais, como a liberação do fundo de garantia, a melhoria da simplificação de processos e várias outras ações, a melhoria da condição da relação trabalhista também ajuda muito, para que a gente possa buscar aí um desenvolvimento econômico sustentável, para a gente poder fazer um desenvolvimento social e efetivo. As novas regras para a aposentadoria foram promulgadas no dia 12 de novembro. Entre a mudança está o aumento da idade mínima para se aposentar e também do tempo de contribuição para se ter direito à aposentadoria integral. A média do valor pago por aposentadoria caiu, o que desagradou o trabalhador. Fica difícil, né? Se a cada dia que passa, se para a gente, trabalhador, né, menos favorável, as coisas cada vez que passa fica assim, mais apertado, mais difícil. Agora com essa reforma aí, poxa, brincadeira, né? Eu tenho um tio mesmo que ele tá quase perto de aposentar, e parece que agora ele tem que contribuir mais uns 2 ou 3 anos, não sei, para ele poder aposentar, que ele já não vai encaixar mais nessa nova reforma agora. Apesar disso, os empresários acreditam que a medida foi necessária. O último boletim Focus divulgado apontou que a expectativa do PIB para este ano é de 0,99%, inferior ao dos 2 últimos anos. Para 2020, a previsão é de 2,2%. O que a gente tem é uma expectativa boa de que o governo finalmente comece a gerar um caixa positivo para ele, né, que vem com déficit de muitos anos, e que isso dê ao governo mobilidade para tirar a gente desse crescimento medíocre que o Brasil tem tido nos últimos anos. O impulso para a economia não se resume à reforma da Previdência. Se outras medidas não forem tomadas pelo governo, dificilmente o Brasil voltará a crescer e a apresentar números como os da década passada. A gente tem a reforma tributária, a gente tem a reforma política, que a política influencia bastante no nosso movimento econômico, né? Essas questões políticas. A gente tem outras reformas para serem feitas, mas que com calma, né, com tratativas dessa maneira que foi feita, conversando executivo, legislativo, judiciário, eu acho que esse é o trabalho da democracia a ser feito. E foi anunciado nessa semana pelo Ministério da Economia o novo valor do salário mínimo, que será adotado para o ano que vem. Segundo o anúncio feito pelo secretário especial de Fazenda do Ministério, Valderi Rodrigues, o valor ficará em R$ 1.031, uma redução de R$ 8,00 em relação ao projeto de lei do Orçamento Geral da União. Segundo o secretário, essa diminuição acontece pela redução das estimativas da inflação para o próximo ano, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. E por falar em economia, o real segue perdendo valor perante o dólar. Nessa semana, a moeda americana voltou a ter alta e registrou o maior valor da história durante um pregão. São necessários cada vez mais reais para comprar dólares. A moeda americana quebrou mais um recorde nessa semana ao registrar o maior valor da história durante um pregão, ao superar R$ 4,27. Em novembro, o dólar já acumula alta de mais de 5% sobre o real. No ano, a valorização até agora é de quase 9%.
Segundo analistas, o combustível que levou a moeda americana a subir forte nesta terça-feira foram declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele disse em Washington que, diante da redução da taxa básica de juros no país, o câmbio de equilíbrio tende a ir a um lugar mais alto. A valorização ocorre também em um contexto de tensão comercial entre China e Estados Unidos. Incertezas sobre o avanço das reformas pró-mercado preconizadas pelo governo de Jair Bolsonaro e de protestos em países da América do Sul. Pouco mais de um mês após a finalização do Sínodo para a Amazônia, onde o Papa Francisco chamou a atenção para as causas da região, indígenas e a Anistia Internacional exigiram em Brasília mais controle sobre a pecuária na Amazônia, que, de acordo com a ONG, é uma atividade com forte impacto no desmatamento. A Anistia Internacional e um grupo de indígenas protestaram nesta terça-feira em frente ao Palácio do Planalto. A manifestação exibiu um abaixo-assinado exigindo um maior controle sobre a pecuária na Amazônia. Um total de 160 mil assinaturas de 53 países que pedem a atenção do presidente Jair Bolsonaro. É uma mensagem clara, é exatamente a mensagem que estamos trazendo aqui, que diz: Bolsonaro, protege a floresta e os povos que vivem nela. Esse é o resumo dessa mensagem. Não é uma novidade, não é nada que o presidente não tem o dever de fazer cumprir. De acordo com a Anistia Internacional, a criação ilegal de gado é o principal vetor do desmatamento na Amazônia. A prática também representa uma ameaça aos direitos humanos dos indígenas e ao ecossistema de todo o planeta. A ONG publicou um estudo sobre a situação após visitar 5 reservas ambientais e terras indígenas. A Anistia Internacional garante que 2/3 das áreas desmatadas na Amazônia entre 1988 e 2004 foram cercadas, queimadas e convertidas em pasto. Esta área teria 500 mil metros quadrados, ou seja, o equivalente a 5 vezes o tamanho de Portugal. O Papa Francisco afirmou que deseja introduzir a condenação da posse de armas nucleares dentro dos ensinamentos da Igreja. A declaração foi feita essa semana no voo de volta da viagem ao Japão. Em viagem de volta a Roma nesta semana, o Papa Francisco disse que a condenação às armas nucleares deve ser garantida na base da doutrina da Igreja. O Santo Padre fez a declaração durante conversa com jornalistas no voo que partiu do Japão, onde ele visitou Nagasaki e Hiroshima, 2 cidades vítimas da bomba atômica. O pontífice argentino lembrou ainda que teme acidentes nucleares, já que não existe até agora um sistema que garanta a total segurança. E por falar no Papa Francisco, em breve ele estará nos cinemas. Com produção da Netflix e direção de Fernando Meirelles, o filme Dois Papas conta a história de Bento XVI e Francisco, 2 pontífices que estão vivos ao mesmo tempo pela primeira vez em 7 séculos na Igreja. Pela primeira vez em 7 séculos, a Igreja Católica tem 2 pontífices vivos. 2 papas do diretor brasileiro Fernando Meirelles levam debates imaginários nas telas, entre o estrito e conservador Bento XVI e o sucessor Francisco, mais progressista. O filme, produzido pela Netflix, que começa a sonhar com candidaturas ao Oscar, é protagonizado pelos astros britânicos Anthony Hopkins como Bento e Jonathan Pryce como Francisco. It's very difficult to play someone or you try to play someone who's powerful. So what I tend to do, and a lot of other actors tend to do, is to look for the flaws and the weaknesses that are driving them to become that person. Meirelles reconhece que começou a produção com Bento como um papa mau e Francisco como o papa bom, mas que ao longo dos trabalhos aprendeu mais detalhes sobre os 2 pontífices, o que mudou a imagem dos personagens. O filme chega aos cinemas americanos em 27 de novembro e estreia na Netflix em 20 de dezembro. Chegou a hora de programar o final de semana. Vamos saber quais são os destaques na nossa agenda cultural. No próximo sábado, o Espaço do Ar, em Belo Horizonte, recebe às 8h30 da noite a promessa da música portuguesa Maro. A cantora, que chamou a atenção de artistas internacionais, se apresenta pela primeira vez na capital mineira. Os ingressos custam R$ 30 e podem ser adquiridos pelo site simpla.com.br ou na portaria do espaço.
O KM de Vantagens Hall recebe o show Titãs Trio Acústico no próximo sábado às 10 da noite. Branco Melo, Sérgio Brito e Tony Belotto estarão munidos de violões, piano, guitarra acústica e contrabaixo para recriarem canções do acústico MTV, acrescentando outras pérolas do repertório, como Epitáfio, Isso, Enquanto Houver Sol e por aí vai. Os ingressos custam a partir de R$ 40 e podem ser comprados na bilheteria do teatro ou pelo site ticketsforfun.com.br. Há 13 anos, a cantata de Natal da Assembleia Legislativa celebra o espírito de união e pluralidade, com um repertório que traz canções populares de Natal, clássicos da música erudita, além de peças de tradições culturais diversas. O evento, que já é tradição no calendário do Belo Horizontino e atrai milhares de pessoas ao Hall das Bandeiras, na Praça da Assembleia, já tem data marcada. As 300 vozes dos 26 corais participantes serão acompanhadas pela Orquestra de Câmara Opus na próxima quarta-feira, dia 4 de dezembro, às 7 da noite. Uma produção emocionante. O documentário Duas Coroas conta a história heróica do mártir da caridade, São Maximiliano Maria Kolbe, que deu a sua vida por um pai de família no campo nazista de Auschwitz, durante a Segunda Guerra Mundial. O documentário tem direção de Michael Kondrak e combina a recriação de fatos até então desconhecidos com declarações de especialistas e pessoas que conviveram com o santo. O filme segue em cartaz até o dia 4 de dezembro. Fim de semana movimentado aqui na capital. O Horizonte Notícia fica por aqui. Para rever alguma matéria, acesse nosso site tvhorizonte.com.br. A gente volta amanhã, 8h45 da manhã, ao vivo aqui na TV Horizonte. E é claro que eu espero por você. Até lá!